Olá, muito boa noite a todos. Hoje, dia 15 de maio de 2020, graças a Deus estamos aqui em mais um programa Cartas Consoladoras para falar com você, né? Ouvir você, para que nós possamos nos sentir bem próximos, porque acho que esse é o papel do médium, né? O papel do médium não é se distanciar das pessoas, mas é viver junto com as pessoas. Eu sei que parece um pouco pretensão, mas Jesus vivia entre as pessoas. Então é essa a nossa função de médiuns cristãos, né? E antes de começar, eu gostaria de aqui fazer uma enquete com vocês, tá? Vocês vão escrever aí, vão responder pra gente o que vocês acham. Mas, na sua opinião, macumba existe? Tá? Vou fazer de novo a pergunta. Macumba existe? Vão respondendo para nós aí, por gentileza, tá? Para que nós possamos interagir um pouco sobre esse assunto, que ao mesmo tempo ele é interessante, ele gera em nós curiosidades, né? Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos que ajudam a campanha de Lar em Lar. Campanha essa que é realizada pela Sol Rosa, nossa amiga, que com certeza está nos assistindo, e também a minha pessoa, Henrique Botaro. Muito obrigado a todas as doações que têm chegado e estão sendo destinadas às 45 famílias que assistimos aqui na nossa região de Ribeirão Pires. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria também de agradecer a Marisa, das Casas Próprias, pelo convite fantástico que ela nos fez para participar do programa dela segunda-feira passada, que foi com o padre Clemilson e com o pastor Wagner. Foi assim, uma live maravilhosa, onde nós falamos sobre a fé, porque é essa a função de todos aqueles que comungam, independentemente de como comunga, é unir-se, né? Porque Jesus não tinha religião, ele era o amor próprio, né? E eu gostaria também de mandar um abraço, um beijo aqui muito especial, tá? Para o médium de Uberaba, Alaor Borges, para o Nilton Stuck, de Neves Paulista, Nilton Souza, do Ceará, Bacelli, de Uberaba, Orlando Noronha, grande Orlando Noronha de Curitiba, e a nossa querida amiga e médium também, amiga de Chico Xavier, Lenita Albanês, se eu não me engano o sobrenome é esse, de Uberaba. Todos esses médiums, tem alguns outros, trabalham no campo da psicografia pelo Brasil e pelo mundo, consolando aqueles que precisam de um consolo, estendendo as mãos para aqueles que precisam de mãos e doando amor para quem precisa de amor. Então, a todos esses médiuns que eu acabei de citar, me perdoe se eu esqueci de citar algum outro, o meu maior respeito e admiração pelo trabalho de vocês. Também não posso esquecer de citar meu amigo Lívio Barbosa e o nosso amigo pesquisador também, Guilherme Velho, né? Muito bem. E hoje falando sobre macumba existe, ó, apareceu aí na telinha de vocês. Macumba existe? Sim ou não, tá bom? Mas antes de começarmos, eu gostaria de falar aqui com as pessoas. Nazaré Hamburg, Cláudia de Triunfo, Viviane, a Viviane e o marido dela, eu chamo ele de Ultra Seven sempre e acabo esquecendo o nome dele. E meus amigos de Floripa, Eliana Malagoni, Viviane Regina, Lília Goldin, Bruno Ferreira, deixa eu ver aqui mais, que eu consigo ver aqui. Deixa eu correr aqui, porque esse mouse aqui para mim tá novo. Ah, consegui. Lília Goldin, Cida Furtado, Viviane Miranda Cunha, Roseni Queiroz, Dirã Margarete, Cláudia Reg, Ângela Suzana Badia, minha amiga, Marisa Ajorna Ana, Luiz Fernando Meire, nossa, tanta gente.
Rosângela Muraro. Deixa eu ver quem mais aqui. Puxei pro final. Tânia Carlos Antunes. Fábio Amaral. Onyx Rossi. Boa noite, meu amigo Onyx Rossi. Tudo bem com você, meu querido? Eu acho que eu te conheço. Silvia Gil. Tô brincando, conheço sim. Aline Garcia, Ana Luzia, Luísa e tanta gente, né? Mas então, na sua opinião, macumba existe? E antes de começar nosso programa, antes de convidá-lo e apresentá-lo propriamente, sobre o que vocês acham também que nós vamos falar hoje. Ó, presta atenção nisso aqui. É muito bom, né? Muito bom, né? Olha, o atabaque, né? Na verdade, particularmente, eu costumo falar para as pessoas que eu sou um macumbeiro que não deu certo. Porque eu adoro, eu sou espírita desde os meus 9 anos de idade, mas eu tenho uma apreciação pela Umbanda, pelas religiões africanas, porque fazem parte da nossa história, mas não sou eu que vou falar sobre isso. Né? Gostaria de dar boas-vindas ao meu querido amigo, médium, pai de santo, Aristeu Barrote. Boa noite, Aristeu. Saravá, meu povo! Muita axé a todos vocês. Obrigado, Henrique, pelo convite, viu? Imagina, meu querido. Obrigado você. Muito obrigado por você ter aberto aí um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, e nós preparamos um cenário bem propício para você, viu? Bem temático, viu, meu amigo? Você viu que bonito que está aqui atrás? Tô vendo, maravilhoso. Muito bem, antes de nós respondermos a nossa enquete para os nossos amigos, Aristeu, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco de você, do seu trabalho. Fala aí para nós, amigo. Bom, mais uma vez, saravá a todos, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Pai Aristeu Barrote, sacerdote de Umbanda do Tupijá, Templo de Umbanda, Pai Joaquim de Aruanda, e também sou presidente do TED, Templo Espiritualista de Dr. Hans, né? A mediunidade, ela vem se aflorando em mim desde os meus 3 anos de idade. E o Pai Joaquim de Aruanda, que é a entidade que se apresenta como Preto Velho, ele foi um dos primeiros guias, mentores que se apresentou para mim desde a minha infância. Ótimo, nossa, que bacana, não? E hoje você trabalha onde? Você atende aonde? Fala para nós. Bom, hoje eu tenho o TED, que é o Templo Espiritualista Dr. Hans. Fica localizado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, tá? Na rua Alferes João José, 475, Jardim Chapadão. No TED nós temos várias atividades, não somente a Umbanda, nós temos também outras vertentes, como a doutrina espírita, Sim. Fraternidade Branca, intervenções espirituais para humanos, para animais. E além de tudo isso, né, como magnetismo, psicografia, nós temos também os nossos projetos sociais. Sim, os seus projetos sociais, ele abrange em que área? Os projetos sociais, nós temos famílias que são cadastradas, né? E essas famílias que possuem o nosso cadastro, elas recebem toda uma orientação psicológica, através das assistentes sociais também, de profissionais formados na área, em que elas recebem mensalmente cestas básicas. Nós temos o projeto da sopa solidária, que consegue distribuir aí a sopa para mais de 300 pessoas. Nós temos o projeto também das marmitas, em que todas as quartas-feiras nós conseguimos entregar uma média de 120 a 150 marmitas. Nossa, Aristeu, que fantástico, não? Aí depois, mais para frente, se eu esquecer, você me lembra de como as pessoas que querem conhecer a sua casa, conhecer o seu trabalho social e também querem ajudar, se tornar um voluntário
e estimular ainda mais esse trabalho social. A gente volta a falar sobre isso posteriormente, tá bom? Meu querido, vamos lá. Explica para nós um pouco, Aristeu, porque eu acho que na minha cabeça e na cabeça de quem está nos assistindo, Aristeu, você não tem ideia o que já tem de pergunta, menino. Você não tem noção que tem de pergunta aqui. Mas antes de irmos para as perguntas, nós vamos interagir, tá, galera? Não vamos ficar conversando só eu e Aristeu, não, tá? Nós vamos envolver bastante vocês ao longo da live, porque isso aqui é um assunto muito interessante. Aristeu, numa síntese, explique para nós, porque as pessoas costumam fazer essa confusão, e eu também particularmente a faço, o que é Umbanda e por que Macumba? Explica para nós um pouco isso, Aristeu. Ok. A Umbanda é uma religião brasileira, tá bom? Certo. Ela é uma religião... Oi? Certo. Não, pode ir, estou interagindo com você, pode ir falando. Ah, tá bom. A Umbanda é uma religião brasileira, ela foi criada na parte sudeste do Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro, perto de São Gonçalo, aonde através do médium Zélio, que houve então a manifestação de uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi aqui o precursor, né? Quem abriu os caminhos para que surgisse uma religião onde a fé, o amor e a caridade é a base de tudo, né? Dentro da Umbanda. A Umbanda é isso, é fé, amor e caridade. Certo. E me diga o seguinte, e por que o pessoal fala assim, macumba? Ah, eu vou lá eu vou na macumba. Cuidado que eu vou fazer macumba para você. Né? O porquê isso? Porque, na verdade, pelo que você já me explicou, nós conversamos nos bastidores um pouco, macumba, fala para nós um pouquinho o que é isso. Ok. Na verdade, esse termo macumba é um termo pejorativo, né? Sim. Que as pessoas, por ignorância, por não conhecer do que se trata a macumba, acabou se tornando praticamente um verbo popular em que todos falam que ir para um terreiro de Umbanda é ir fazer macumba, né? Certo. Mas, na verdade, a macumba ela não tem nada disso. A macumba em si, ela é um instrumento de percussão, aonde quem toca esse instrumento é um macumbeiro. Nossa, e você tem esse instrumento aí, não tem? Mostre para nós. Tenho sim. Aqui, olha só, gente, olha que interessante, tá? Olha só. Esse daqui pode falar. É um instrumento de percussão. Certo. A macumba nada mais é do que um reco-reco. Certo. Né? A macumba original é um instrumento de madeira de uma árvore lá da região da África, né? Certo. Esse daqui que eu estou usando é de bambu. Certo. Que legal. Então, basta de novo, porque eu acho que muitas pessoas nunca viram esse instrumento. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Então, olha só, gente, que interessante, ó. Esse é o instrumento que nós chamamos de macumba, tá? É um reco-reco. Isso, e atrás do instrumento tem um macumbeiro. Não, brincadeira. É quem toca. Né? Então, olha só para que nós entendamos, tá? Macumba é o instrumento que é feito de uma árvore vinda da África, mas a dele ali na mão dele é de bambu, tá? É como se fosse um reco-reco. Então, macumba é o instrumento e macumbeiro é quem toca, né? Perfeitamente. Como guitarra é o instrumento e guitarrista é quem toca, né? Isso. Né? Muito legal, então. Então, vamos lá. Antes de nós irmos, vamos ver como é que está a nossa enquete? A gente já pode ver isso já, mais ou menos? Então, olha só. Nós tivemos aí 81 votos para sim, macumba existe, e 22 votos para macumba não existe, né? Macumba ganhou. Então eu gostaria de deixar a palavra com você agora, meu amigo Aristeu. Explique, peço que você seja um pouco didático, porque as pessoas que nos acompanham têm a curiosidade, mas não têm a informação, né? Explique para elas se macumba existe. Aí você vai falar na visão da Umbanda, e aí eu vou falar sobre ou vou tentar explicar aquilo que a doutrina espírita
entende por macumba. Ou por, vamos usar o termo popular, vai. Macumba. Fica à vontade, meu querido. Ok, bom. Agora nós já temos a ciência de que macumba nada mais é do que um instrumento de percussão. Certo. Mas na cabeça, na mente de todos, a macumba se trata, na verdade, a respeito de um trabalho que é feito aonde velas são acesas, alguidares são oferecidos e aonde existe toda uma ritualística. Quando as pessoas olham as firmezas, quando as pessoas observam as oferendas, elas chamam isso de macumba. Certo. Né? Nós precisamos aprender que a macumba em si, o trabalho que é feito, ele pode ter a sua intenção positiva ou não. Isso vai depender da moral da pessoa que está fazendo a macumba, o trabalho, certo. A oferenda, a firmeza. Certo. A Umbanda, ela não pratica o mal. Ou seja, o pai de santo, a mãe de santo, eles têm a missão de ensinar, educar os seus filhos da corrente a serem pessoas melhores, certo. A conter seus instintos primitivos, sim, a tratar melhor a sua moralidade através da espiritualidade, do desenvolvimento mediúnico. Como eu disse antes, a Umbanda é fé, amor e caridade. Então, dentro da Umbanda, a gente aprende a isso, a exercer a nossa fé nas forças divinas dos orixás, dos guias, mentores espirituais, a praticar o amor de uma forma o máximo que possível incondicional para quem está na corrente, porque aquele que eu falo que é meu irmão de fé, muitas das vezes eu não tenho uma convivência com ele, mas quando nós vestimos o branco, estamos dizendo e declarando que todos são iguais. E a caridade, ela vem através dos atendimentos que os terreiros de Umbanda faz à população, aos projetos sociais, assistenciais. Nossa, fantástico, não? Então, de uma certa forma, se você for analisar a origem e o propósito, tem muito a ver com o espiritismo também, com o espírita, não vamos dizer espírita kardecista, não é esse o nome, né? Porque espírita é espírita e pronto, né? E o nome da religião é espírita, isso que eu quis dizer. Por quê? Porque a proposta, a forma de aplicação, a metodologia é diferente. Você segue um caminho, o espiritismo segue outro. Mas são dois rios que se cruzam lá na frente. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é se tornar pessoas melhores, o objetivo é fazer o bem, o objetivo é se fazer a sua reforma íntima. E uma coisa que eu achei interessante, tá, que você falou, que está na intenção, né? E eu vou ler aqui o que de uma blogueira, a Jaqueline Furucci, ela é colunista voluntária do blog Letra Espírita. E eu vou falar na íntegra, tá? Mais a visão do espiritismo agora. Afinal, a chamada macumba pega? A resposta vai depender da nossa sintonia, tá? Mas todo feitiço exige uma força mental que vibra como ondas elétricas através de nossos pensamentos, seja ela em forma de prece, seja ela em forma de maldição. Entretanto, assim como um telefone, que só se consegue comunicação se atendermos a chamada, o feitiço só funciona se estivermos suscetível a ele. Você concorda com isso, Aristeu? Foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque no início desse mês, se eu não me engano, foi no início desse mês, o pai Joaquim de Aruanda, um dos mentores e guia-chefe aqui do terreiro, certo, ele nos falou sobre exatamente isso, sobre a questão de magia, das intenções, né? Se o mal que a outra pessoa faz para nós, ele pode pegar ele em nós, né? E aí ele nos trouxe este ensinamento dizendo assim, que
a magia nada mais é do que a nossa intenção de pensamento. Sim. Para eu magiar alguém, eu não preciso de vela, eu não preciso de alguidar, não preciso de nada disso. Através da força do meu pensamento, eu consigo direcionar uma intenção, uma vontade, um desejo para alguém. Se isso vai chegar no outro alguém, existem critérios para isso. Quais são esses critérios que o Pai Joaquim nos ensinou? Existe, em primeiro, além da sintonia que ela comentou, que isso é muito importante, quanto mais elevado estiver o nosso padrão vibratório, aquelas energias mais densas, mais agressivas, negativas, elas não vão conseguir chegar tão facilmente em nós, né? Mas além dessa questão da sintonia, existe a questão também da lei de causa e efeito, né? Então, se de repente alguém manda um pensamento negativo para mim, uma macumba negativa, uma magia, algo desse tipo, se isso vai me acertar, né, ou não, vai depender também do meu merecimento, né? Não somente desta encarnação, mas de outra. De tudo isso que eu estou para receber, o quanto eu mereço receber, né? E uma coisa que os espíritos, os guias sempre nos ensinam é agradecer. Porque se hoje eu sou alvo de uma macumba, é porque eu mereço passar também por isso, para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir, para que eu possa progredir. Certo, então de uma certa forma você entende que me diga com quem andas, que eu te direi quem és. E também aquela coisa assim, a pessoa, viu, deixa eu tentar entender aqui. A pessoa pode até ter a má intenção, mas se eu for pegar, digamos assim, ou não, vai depender do meu critério moral e da minha afinidade com esses espíritos. Seria o que nós chamaríamos de obsessores, digamos assim, no espiritismo, né? Creio eu que em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, essas sim. intenções, esses pensamentos, eles são co-criados, né? Sim. Então, muitas das vezes também são direcionados por espíritos zombeteiros, por espíritos obsessores, que na Umbanda nós chamamos de eguns. Certo. Uhum. E o espiritismo, tá? Eu vou ler de novo o que a blogueira colocou aqui. Desmistificamos aqui a crença de que macumba é coisa de macumbeiro, umbandista, candomblessista, dentre outras religiões com influência africana. Na verdade, a energia negativa é a atitude de pessoas que necessitam de muita ajuda e conscientização mental, moral e espiritual. Então, olha que interessante, se você for parar para analisar, então nós que não somos umbandistas, numa certa forma, se você praqueja, se você joga algo negativo em alguém, digamos assim, algum pensamento, você, indiretamente, também está fazendo uma macumba. É isso? Me corrija se eu estiver errado. E uma macumba irresponsável ainda, né? Sim. Sem fundamento, sem conhecimento da causa. Sim. Olha só, a Marta Cristina está falando assim, nossa, ótima explicação, né? A Eliana Pérez está falando assim, em 1989, eu tinha uma escola de sucesso em sociedade, com uma amiga, e a mensagem sumiu. Oi? Olha, eles fizeram uma macumba para você que sumiu a pergunta aqui. Tem os meus eu queria ver de novo, poxa vida, né? A Valentina Flores fala assim, é sempre aquilo que pensei. Fazer o bem ou o mal é a índole de cada um e poder ser feito em qualquer lugar. Não é a religião que nos faz pessoas melhores, os piores. É o nosso coração, com certeza. Edilino, boa noite. Meu amigo José Maria da Seara de Jesus, o parceiro maravilhoso que temos
né? Henrique, Oi. a Cristina Hilário Frois, ela está fazendo a seguinte pergunta. E as oferendas nas esquinas? E animais mortos? Posso estar explicando sobre Por isso? favor, você deve explicar isso. Então vamos lá. A Umbanda ela trabalha com as forças da natureza, né? Que é onde está centralizado a força dos orixás. Que os orixás, para nós umbandistas, são divindades, características do Criador de Deus, em que nós chamamos de Olorum, né? Então, a encruzilhada, ou seja, as esquinas, assim como a cachoeira, as matas, os riachos, em outros pontos, são pontos de forças, em que nós acreditamos pela nossa fé que a energia dos orixás se encontra lá. Então fica mais fácil também o canal de comunicação. Da mesma forma em que os espíritas vão para o centro espírita ou que realizam o evangelho do lar, nós umbandistas, além de ir ao terreiro, além de fazer o evangelho no lar também, nós vamos nesses centros de forças, né? O que no terreiro Tupijá, o que nós fazemos? E é uma coisa muito importante que é necessário falar que Umbanda existe várias, né? Cada casa tem o seu fundamento. Então eu vou falar do fundamento da minha casa, daquilo que eu ensino e daquilo que eu aprendo com os guias. Sim. Nós partimos de um princípio de uma Umbanda ecológica. Então, se eu vou fazer uma oferenda para o orixá Exu, que é diferente da entidade que se manifesta com esse nome, o orixá é aquele que traz a vitalidade, a força, o estímulo para que a gente possa guerrear todo dia, no dia a dia, na luta. Então, se eu vou para um ponto de força, eu sempre ensino os meus filhos. Se vocês vão fazer uma oferenda, né? Fazer um agradecimento através de uma vela ou através de uma farinha, por exemplo. Certo. Nós não deixamos com que fique coisas lá, detritos, para que possam causar poluição. Isso é muito importante. Se a gente vai na cachoeira, nós fazemos a nossa fé, o nosso rito, porém nós recolhemos tudo no final, porque a gente sabe que aquele local não será somente nós que iremos usar. Pessoas que não são da mesma fé vão olhar lá, não vão entender e vão acabar tendo preconceito, que foi o que aconteceu lá na época do Zélio. O Zélio era um menino que estava tendo um problema de saúde, que em vez de levar para um hospital, levaram para o centro espírita. E foi aonde que ele começou a ter as comunicações, que naquele momento houve uma certa rejeição dos dirigentes por não conhecer, não saber e achar que aquelas entidades eram espíritos inferiores. Por isso que houve essa separação, né, de criar uma nova religião. E a Umbanda, para finalizar a pergunta que ela fez, a Umbanda não faz sacrifícios de animais, tá bom? Isso é uma outra religião. Certo. Deixa eu só tocar no assunto que você falou, porque eu acho que vai de consciência para consciência, né? Que nem você falou, que vocês costumam ir nos lugares, fazem os rituais de vocês e após isso vocês retiram. Porque se torna, você não concorda comigo? Se torna um pouco deselegante, desagradável para quem não está habituado. Que nem, por exemplo, eu sou espírita, tudo bem, mas eu juro para você, eu moro numa esquina, mas eu juro pra você, menino, que se eu acordar um dia e no meu portão, na minha esquina, tiver uma macumba, menino, eu vou dar um pulo, que nem aqueles gatos assustados, desse tamanho que eu dei pra você entender, né? Mesmo sendo conhecedor. Você acha que essas pessoas que têm esse comportamento, elas chegam, numa certa forma, a degrenir a seriedade da proposta de trabalho da Umbanda? Tá. Você entendeu? Muitos não têm essa intenção de denegrir.
porque ensinaram, aprenderam, melhor dizendo, desta forma. Entendi. Antigamente não tinha muita consciência ecológica como nós temos hoje. Igual na oferenda para Iemanjá, né? No dia 2 de fevereiro, lá em Salvador, eu tive a oportunidade de estar lá com uma filha minha do terreiro, e nós fizemos o nosso rito, a nossa fé, porém nós não utilizamos de nenhum recurso que venha denegrir, né, que venha prejudicar o ambiente do mar, da praia, porque nós também pensamos da seguinte forma: se eu vou na mata fazer o meu rito, as minhas firmezas, as minhas oferendas, porque eu quero louvar a força de Oxóssi, por exemplo, que é o orixá das matas, eu não posso poluir a casa dele, entende? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, tá chegando várias... Menino, nós temos mais de 300 perguntas. A Cris Oliveira Bernardi, que é minha amiga, ela tá perguntando o seguinte: existe algum problema das pessoas mexerem nos materiais que foram usados para fazer o ritual? Depende da intenção da pessoa. Porque eu vou contar um fato bem importante. Interessante, na verdade. Há uns 3 anos atrás, eu me relacionava com uma pessoa em que, andando no meio da rua, essa pessoa acabou tropeçando em uma macumba. E eu fiquei desesperado, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Mas só que não foi intencional, né? Eu acho que tudo gera ao entorno da intenção. Ai, menina, eu posso te contar um negócio? Porque eu acho que eu sou meio perturbado por causa disso. Sabe o que aconteceu comigo quando eu era criança? Uma vizinha fez um trabalho pra gente lá em casa, mas acho que ela não tava com o coração muito bom não, sabe? E aí jogou no teto da minha casa, ela jogou terra de cemitério, sabe? Jogou uns negócios lá. Aí meu pai descobriu, meu pai tirou, jogou, eu era pequeno. Menino, eu andei tudo em cima das terras de cemitério. Você acredita num negócio desse? Olha só, a Rosângela Muraro tá falando assim: as pessoas podem fazer macumba para criança, para atingir a mãe. Você entendeu a pergunta? Entendi. Olha, Aristeu, você se sinta na obrigação não se sinta na obrigação de se saber tudo, porque você não é obrigado a saber tudo. Como eu, espírita, não sei tudo. Se você não souber, você fala, eu não sei responder, que você não é obrigado não é verdade? Tá? Pode ficar nessa zona de conforto, tá bom? Não, tranquilo, querido. Olha, é aquela questão. Se eu quero prejudicar uma mulher, por exemplo, e eu sei que o ponto fraco dela é o filho, eu não vou atingir ela diretamente, eu vou atingir quem? O filho. É aquilo que a gente estava falando. Tudo é de acordo com a intenção. Infelizmente, existem pessoas assim, né? Que em vez de acolher, em vez de instruir ou de cuidar da sua própria existência, fica querendo interferir na existência do outro. Certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A Gisele Mâncio está falando assim: explique para nós o que é espírito da esquerda e da direita, por gentileza. Perfeito. Cujo... Para começo de conversa... Pode falar. Para começo de conversa, não são espíritos partidários, tá bom? Essa foi boa. Não vamos misturar política com religião, tá? Essa forma de classificar espíritos da direita e da esquerda também é uma forma pejorativa em que, por decorrência do tempo e dos anos que foram passando, acabou criando esse mito, né, de que existe o povo da direita e o povo da esquerda. Hoje, quando nós falamos isso, nós não falamos de uma forma querendo diferenciar ou distinguir uma da outra. Pelo contrário, na Umbanda existe os guias da direita, né, que a gente chama de caboclos, preto velhos, herês, boiadeiros, baianos e assim por diante.
E o povo da esquerda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, né? Na verdade, essa classificação de direita e esquerda fomos nós que colocamos, da mesma forma que as pessoas falam: ah, você já foi no centro de mesa branca? Exatamente. Na verdade, não existe centro de mesa branca. Não, não existe. É a toalha branca que é colocada em cima da mesa. É um ponto de referência apenas, né? Isso. Com certeza. Olha só, a Regina Novarrete está falando assim, que ela fica mais assustada com os pensamentos ruins do que com outra coisa. E é verdade. Eu achei aquela pergunta da... Henrique. Oi. Tem gente que não sabe nem acender uma vela. Não é? Ó, a Eliane Pérez, eu achei a pergunta dela. Em 1989, eu tinha uma escola de sucesso em sociedade com uma amiga. Meu filho, que fazia administração, começou a trabalhar comigo. E, estando a par das documentações, começou a desconfiar que algo estava errado. Para sintetizar, essa sócia era filha de uma mãe de terreiro famosa no Rio de Janeiro. Começou um mal-estar por eu estar fazendo perguntas, pois a mesma estava junto com seu irmão, desviando valores importantes. Um dia, a moça que trabalhava na casa da sócia, essa me procurou trazendo um depósito feito para o terreiro. Para fazer meu filho ficar doente e sair da escola. Meu filho começou a ficar estranho, até ter um surto e ser internado. E até hoje vive com diagnóstico de esquizofrenia. Coincidência? Macumba? Eu nunca acreditei, até conhecer o espiritismo e começar a fazer passes, que o tranquilizam bastante. E aí ela continua falando. O que você teria para falar para ela? Essa esquizofrenia. Eu vou lançar uma coisa aqui, você me corrija se eu estiver errado. Ok. A esquizofrenia foi gerada pelo trabalho feito à criança, ou a criança já tinha uma tendência a se tornar esquizofrênico e o trabalho maximizou isso na criança, ajudou a acelerar esse processo na criança. O que você falaria? Tá, vamos partir pelo princípio de que nós devemos sempre separar o que é físico do que é espiritual. Certo. Hoje em dia as pessoas têm mania de achar que tudo de ruim, tudo de negativo que acontece é alguma força espiritual que interviu de uma forma negativa e esquece e foge de suas responsabilidades. São pessoas que não sabem encontrar a culpa em seus próprios erros e acham outros para culpar. O que acontece? Sobre essa questão da esquizofrenia, eu não posso dizer para você ou para ela que isso foi gerado ou que foi alavancado por conta de uma magia, de um trabalho, de uma macumba, né? Como eu disse anteriormente, a Umbanda, ela não pratica o mal. Quem pratica o mal são os homens. Então, infelizmente, nós vamos encontrar terreiros que está lá, placa, templo, centro, tenda de Umbanda, terreiro de Umbanda, mas o pai de santo, a mãe de santo, não tem moralidade nenhuma. Só querem isso daqui também. Essa energia só vai atrair o quê? Obsessores. Espíritos ignorantes, que não têm esclarecimento e que topam fazer qualquer tipo de coisa. Sim, entendi. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Amigo, o Onyx está aí? Tá sim. Posso pedir, porque o povo tá pedindo aqui para ele tocar tabaco. Onyx, manda aí. Olha que maravilhoso, gente. Saravão Banda. Refletiu a luz de
Ai, Luz que belíssimo. refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz Ó, que veio de Aruanda para tudo iluminar. A ó. Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza dos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Tá bom? Nossa, belíssimo, maravilhoso. muito obrigado mesmo. Eu que Ah, agradeço. a Elaine Queiroz está falando assim, Henrique, e essas pessoas que usam o rito para o mal, faz pactos, de alguma forma você acha que volta para ela? Olha, como espírita, eu diria o seguinte, e ele pode falar depois se ele quiser. Quem planta, colhe. Ação e reação, causa e efeito. Não passará sobre a terra ninguém ou nada que responderá pelos seus atos. Não é verdade, meu amigo? Sim, a Umbanda, ela traz a mistura, a agregação do catolicismo, das religiões afro-brasileiras e também da doutrina espírita. Então, nós, umbandistas, acreditamos na reencarnação, acreditamos na lei de causa e efeito. Sim. O Valmir Dionísio está falando assim que nós temos que aprender a não ser preconceituosos. Você acha que, por mais que a Umbanda nasceu no Brasil, que nós temos uma influência africana enorme, você acha que ainda, e ao mesmo tempo temos centenas de milhares de centros de Umbanda, você ainda acha que as pessoas têm preconceito? Bastante, porque infelizmente o brasileiro ainda não aprendeu a compreender, a lidar com a questão do racismo, com a questão da escravidão, entre outras que os guias, as entidades, né, que na Umbanda vem em terra para nos trazer a luz, a maioria traz consigo, né, a sua vivência anterior, e muitos foram escravos, indígenas, né, que infelizmente o pessoal fala que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi invadido, né? E Certo. nós ainda não aprendemos a lidar com essa situação. Então, infelizmente, a Umbanda, o Candomblé, entre outras religiões afro-brasileiras, ou que trazem a sua cultura mais voltado para fora, sofre muito ainda o preconceito. Hoje, a internet está servindo de um grande apoio, de um grande auxílio. Tanto é que eu agradeço muito a você, porque Imagina. este momento que eu estou tendo é um momento em que muitos outros pais e mães de santo gostariam de estar aqui para trazer a verdade, para desmistificar muita coisa, porque as pessoas olham para nós, para as guias que nós usamos e pensam que nós servimos ao diabo, sendo que na nossa religião nem ele existe, nós não cultuamos esse tipo de ser, né? Não faz parte do nosso ensinamento, do nosso fundamento, essa palavra. Então, as pessoas estão cada vez mais tendo a proximidade, né, de aprender um pouco mais sobre a Umbanda, mas infelizmente ainda existe muito preconceito. Sim, você falou do diabo. Você sabia, né, que a personificação do diabo, ela só apareceu depois da Idade Média, né? Porque aqueles pés de cabra, o chifre, nada mais é do que do mito
do mito, é mitológico, que é o deus Pan, né? O deus Pan é assim. E então, na Idade Média, eles pegaram essa personificação, quer dizer, pegaram o mito mitológico, ser mitológico, deus Pan, mudaram e deram essa personificação que nós conhecemos. Porque, na verdade, isso apareceu depois da Idade Média. Antes da Idade Média não existia isso. Olha só. Pode falar, desculpa. Muitas pessoas acham que Exu, Pombagira e Xumirim são os demônios, são os diabos. E, na verdade, não. São espíritos de luz que nós chamamos de guardiões e que conseguem atuar nas regiões mais densas para resgate. Olha só, certo. O próprio Chico Xavier foi indagado sobre a pergunta o que ele achava sobre as pombagiras. E o próprio Chico falou que as pombagiras são espíritos de grande valor, porque elas conseguem fazer o reencontro da mãe com os filhos no plano astral, aqueles que sofreram suicídio, entre outras questões. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eduardo Severo, nosso amigo que está distante, muito distante de nós, está sentado aqui do lado, ele está perguntando o seguinte, sumiu a pergunta dele, mas acho que eu consegui memorizar. Todos nós, independentemente da sua religião, nós temos como guia, protetores, orixás, guias, é isso? É essa a pergunta? Independentemente de ser crente, por exemplo, entendeu você entender? Independentemente da religião, nós podemos ter um preto velho que nos guarda, um orixá que nos protege, independentemente de pertencer a Umbanda? Acho que essa é a síntese da pergunta. Sim, porque eu tinha 3 anos de idade e o pai Joaquim já começou a se apresentar para mim, né? Antes de eu me tornar pai de santo, eu quase fui pastor. Sou formado em teologia. Certo. Olha só, tem vários, me diga se eu estiver errado, vários filhos da sua casa, é isso? É esse o termo que se usa? Isso. Então, vários filhos do TED estão aqui saudando você, dizendo a importância de você estar aqui conosco e particularmente dizendo, para mim, eu acho que é mais um encontro que nem o da segunda-feira. Na verdade, eu acho que no encontro da segunda-feira ficou faltando um representante das religiões afros. Mas não terá, mas hoje estamos aqui. Um espírita que veio com uma informação de metodologia e ideologia europeia, e veio você que veio com uma religião nascida na nossa terra, mas também com muito dos nossos irmãos africanos, né? Então eu acho muito legal. Pena que não dá. Aristeu, você não sei se você consegue visualizar aí, mas nós temos mais de 400 perguntas e nós não vamos conseguir responder todas. Eu peço a você, se por gentileza, nós temos bastante tempo ainda para a nossa live, mas se você puder depois, posteriormente, entrar no Facebook e você ver essas perguntas mais relevantes e respondê-las, eu acho que seria de muito bom grado. Eu posso pedir essa gentileza para você depois? Claro que sim, conta comigo. Então tá bom então. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, eu tenho. Explica pra gente aquele negócio. Traga o seu amor em 3 dias, pelo amor de Deus. Explica pra gente isso. Porque existe... Amigo, me corrija se eu estiver errado. Você é um pai de santo conceituado, você é um pai de santo responsável, educado mediunicamente. Tanto é que, não é por isso, mas eu vou psicografar no seu centro espírita. Foi aí que começou a nossa linda amizade, né? Uhum. E você acha que as pessoas, elas confundem ainda muita coisa com relação a como se comportar, né? Na verdade, eu estou fazendo isso porque eu esqueci a pergunta. Mas eu posso te responder. Vai. Menina, é uma pergunta interessante, menina. Acabei esquecendo. Mas vai lá, toca aí que eu vou ver se eu consigo lembrar daqui. Ok.
Se alguém vir no terreiro e perguntar para a entidade, porque na Umbanda, diferente do Candomblé, por exemplo, né? Na Umbanda, a consulta, o atendimento é feito pelos guias, pelos espíritos. No Candomblé é feito pelo pai ou mãe de santo através dos búzios, né? Na Umbanda, se alguém entrar aqui para perguntar para algum guia se consegue trazer o amor em 3 dias, né? Provavelmente o guia vai dar muitas orientações para que em 3 dias a pessoa consiga pelo menos se dar o primeiro passo da sua reforma íntima. Existe, todos nós sabemos que todos nós somos médiums, né? Sim. Só que tem médiums preguiçosos, que são aqueles encardidos, como você mesmo fala, e tem aqueles médiums que aceitam e compreendem a sua missão. Sim. A importância que é ter o estudo, que é buscar uma casa séria, com fundamento, de ter o seu desenvolvimento mediúnico. Hoje, infelizmente, tem muito macumbeiro Nutella, muito espírita Nutella. Né? O que é isso? É aquele que não quer mais pegar o livro dos espíritos para ler. Não quer mais aprender com os guias a importância de fazer uma boa reza, Sim. uma boa oração. Aristeu. E aí coloca na cabeça que lendo 1 ou 2 livros já consegue ter o conhecimento necessário para dentro de sua casa, por exemplo, dar consulta, dar atendimento. E aí a gente vê muitas coisas por aí que assustam, viu? Aristeu, deixa eu ler rapidinho antes que eu perca a mensagem da Elisete Montalvão. Me disseram que um trabalho foi feito por um homem que eu não quis namorar para me matar. E que o meu pai de santo havia morrido recentemente. A minha vida está piorando devido à morte dele. O que devo fazer? 2 pessoas diferentes me disseram isso. Antes de você falar alguma coisa, Aristeu, eu vou repetir. Me disseram que um trabalho foi feito por um homem que eu não quis namorar. E o trabalho foi feito para matá-la. E que o pai de santo havia morrido recentemente. A minha vida está piorando devido à morte dele. O que devo fazer? 2 pessoas diferentes me disseram isso. Olha só, eu vou falar o que eu acho, tá? Tem muita gente curiosa, tem muita gente futriqueira, tem muita gente que gosta de meter o dedo onde não deve. Às vezes são pessoas que falam isso sem base nenhuma científica, tá? Sem base nenhuma filosófica e muito menos sem base cristã. Porque se eu for abrir minha boca para fazer um comentário para preocupar alguém, abalar o padrão vibratório de alguém, eu prefiro ficar com a boca fechada. Então eu acho que essas pessoas curiosas, que ficam curiando a vida dos outros, a melhor coisa que elas fazem é ficar de boca fechada. Porque, que nem a hora, coitada dessa moça, desgraçaram a vida dela, falando, ela já estava com uma situação na cabeça. Colocaram mais caraminhola na cabeça ainda, e hoje, com certeza, que ele falou, nem lembra que falou, porque a vida continua para essa pessoa. E essa Elisete, coitada, deve estar lá perdendo as noites de sono dela por causa dessas coisas, dessa malacabadância que o povo fala por aí. Tem fundamento o que eu te disse ou não, Aristeu? Com certeza tem fundamento, porque se a pessoa não tem uma estrutura psicológica para receber esse tipo de informação, e não tem muito menos o conhecimento necessário para o que deve fazer, em vez de você ajudar, você vai acabar atrapalhando a pessoa. E aí ela acaba criando um ambiente totalmente degradável para ela. Né? O que eu aconselho ela ia em um terreiro sério, né? Conversar com um guia espiritual para que possa estar ajudando ela energeticamente, mas principalmente guiando ela com uma orientação, né? O que eu posso falar como pai é que ela busque orar mais todas as noites, levantou de manhã, começa a agradecer por tudo, né? E a nossa vida ela é regida por aquilo que nós acreditamos, né? Os guias em terreiro têm um trabalho magnífico. Eles conseguem fazer literalmente prodígios
através de uma simples palavra, E através de um gesto, né, em Aham. que traz para nós muito conforto. E, literalmente, quando nós compreendemos o que eles nos ensinam, a nossa vida se transforma assim. E é verdade. E existem grandes feitos que são realizados não somente no centro espírita, nem no terreiro de Umbanda, nem nas igrejas, mas em todos os lugares. Porque o amor de Cristo é para todos, o amor de Cristo está em todos os lugares. Tanto é que temos uma prova aqui, ó. A Gisele Mâncio fala assim: há muitos anos, meu pai, frequentador de Umbanda, através de um preto velho, fez um tratamento em minha avó com chás e também regime alimentar para o começo de uma perda de visão proveniente da diabetes. Teve sucesso. Existe este poder curativo ou foi a fé de meu pai? Olha, eu vou repetir o que Jesus disse para o soldado romano, né? Vá, quando ele foi procurar ajuda para o escravo, né? Vá, a tua fé o curou. Eu diria o seguinte, a fé curou, mas que teve uma mãozinha aí também teve, não teve, Aristeu? Com certeza, viu? Tudo é energia. O merecimento As também da ervas pessoa, têm né? uma energia maravilhosa, né? Fora toda a questão medicamentosa que ela nos traz, né? Então, um banho de ervas, um chá, uma boa alimentação pode sim ser não somente curativo para a alma, né? Para o espírito, mas também para o corpo físico. Sim, olha só, a Rosinei da sua casa, o Onyx, eu tô gostando desses moderadores, porque eles estão interagindo com as pessoas, estão falando, olha, aqui no TED tem muitos cursos. Eu peço para que eles, os seus moderadores, compartilhem o link de vocês para as pessoas poderem acessar e seguir o trabalho de vocês, porque o bem tem que se propagar. O mundo, a humanidade precisa vivenciar. Porque acordamos tantos dias chorosos e cabisbaixos, sem entendendo o porquê de tais fatos que vêm nos assombrar. Mas por isso devemos lembrar que Jesus é amor e vida, Ele nos ama em qualquer situação da nossa vida, e Ele não exige nada de nós para que nós possamos o amar. Porque Ele é o amor vivo, Ele é o amor em questão, Ele é Jesus Cristo, o nosso irmão, que padeceu na cruz a todos os instantes, para que nós sejamos libertos e possamos comungar neste universo o seu amor em paz. Não é verdade, ô Aristeu? Com certeza, com certeza. Né? E olha só, vamos curtir a página do Aristeu, o trabalho dele, né? E eu acho que, mesmo como todos os segmentos tem aquelas pessoas que são responsáveis e as não tão responsáveis. Como os médios de psicografia, né? Conheça o médium. Eu acho que você, quando vai no médico, você não coloca a sua saúde física na mão de qualquer um. Assim também deve fazer você. Você não vai colocar a sua saúde psíquica, a sua saúde espiritual na mão de qualquer médium. Então você tem que prestar atenção, né? Conhecer aonde você vai. Só um instantinho. Para que você não se decepcione e não agrave o seu estado emocional por causa, né, dessas pessoas não tão bem intencionadas, né? E eu gostaria de mandar um beijo especial para todos o pessoal da sua casa. Eu tenho uma simpatia natural e de graça pelas pessoas da sua casa, viu, Aristeu? O Guilherme Essinger, depois que tudo que eu passei este ano, após conhecê-lo e o Orlando Noronha, e das coisas que vocês me falaram, sem ter nos conhecidos, como descrever como era meu filho, eu não duvido de mais nada, porque acho que ele era uma pessoa que não era muito crente nisso não, sabe? Eu não duvido de mais nada. Deixa eu achar aqui.
Pois antes eu era ignorante, eu confesso que isso não achava. Acredite se quiser, até tinha falado para a Mônica, que é a esposa dele, que eu estou sentindo falta de ir na casa espírita. Ai, que bom, despertar, não? Pois lá os médios fazem um passe individual e não coletivo, como é de costume. Lá fazemos o atendimento fraterno, que aliás é ótimo. A casa espírita tem um médio de Umbanda, e é ótimo receber o passe por ele, né? O Guilherme, ele é pai do Giovanni e a Mônica é esposa. E eles foram numa sessão de psicografia, Aristeu, que eu realizei em Curitiba. E lá na sessão de 20 dias, o menino desencarnado. E eu não quis falar na frente dos pais para não deixá-los eles mais fragilizados. Mas quando eles se afastaram, eu puxei a tia. E muito interessante, porque eu vi o menino e eu descrevi para a tia todinho como é que era o menino. E eu, através da mediunidade, eu senti que ele estava com um tio, e estava. Aí depois eles foram no Orlando Noronha, que é um médium maravilhoso, que um dia eu hei de ter a chance de conhecê-lo. E ele psicografou uma carta do menino e posteriormente eu também psicografei, acho que do tio do menino, não lembro, né? E o legal, porque houve um despertar no caso do Guilherme, né? Logicamente que o filho dele está vivo, está maravilhoso, é isso que as pessoas precisam entender. É isso que nós precisamos entender, não é, Aristeu? A vida após a vida, não é verdade? Com certeza. Uma coisa que eu falo direto aqui no templo é que só do fato dos guias virem terra, do Dr. Hans, do Pai Joaquim, qualquer espírito vir em terra, já está trazendo um excelente ensinamento de que a vida continua. Sim, acho que isso é extremamente importante, né? Deixa eu ver se eu consigo caçar umas perguntas, que eu tenho tantas perguntas que eu nem sei por onde eu vou, por onde eu corro, né? Vê se o seu pessoal tem alguma pergunta aí para fazer, aí pede para eles aí. Ó, aqui tá falando, cadê? Koshigoto tá perguntando o Koshigoto, ele é meu amigo lá de Floripa. Ah, é? Ele tá perguntando, ó, sobre as guias, qual o significado? Para cada pessoa é diferente? Provavelmente ele deve estar falando dessas daqui, né, ó? Sim. Creio que sim. Nos trabalhos aqui realizados no terreiro Tupijá, quem utiliza essas guias são os médiuns quando estão no seu desenvolvimento mediúnico, né? Existem as guias de trabalho próprias da entidade quando vem em terra, e existem as guias referente às linhas dos orixás, né? Essas guias normalmente são feitas por contas de porcelana ou de cristal, por sementes, por coquinhos. Elas servem como, além de energizadores, mas também servem como patuá, né? Ou seja, como um amuleto de proteção. Certo, entendi. A Cristiane Silva, ela fala assim: fui acolhida pelo pai Joaquim, como se ele me carregasse no colo nos momentos difíceis. Eu acho que isso que é legal, o comungar da fé, né? Rosana Soares, minha amiga de Aracaju. A Cláudia fala assim: na minha casa todos eram da Umbanda e já morreram. Eu nunca pisei no terreiro, ao contrário, eu estudo espiritismo desde que beijei a mão de Chico Xavier. Mas gostaria de ver pessoalmente como é uma sessão de Umbanda. É belíssimo, você vai se apaixonar. Tá aberto o convite. Tá aberto o convite. Vamos salvar todo mundo. Quando você entra e começa os ônix da vida a tocar os atabaques, menino, parece que o espírito sai do corpo. Sabe? É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, né? Henrique, muitas pessoas falam que quando elas vão para o terreiro pela primeira vez, ao ouvir o atabaque, os pontos cantados, como esse que a gente apresentou minutos antes, elas nunca ouviram antes, mas começam a cantar como se já soubessem, né?
isso nos faz refletir também sobre a questão da ancestralidade que cada um de nós também carrega. E quando ela falou do acolhimento do preto velho, a Umbanda, de início, ela foi direcionada para a população mais carente. Então, as pessoas mais carentes, que estavam em vulnerabilidade social, que não tinha dinheiro para pagar uma consulta com um psicólogo, elas iam ao terreiro se consultar com o preto velho. Sim. Olha só, a Rosinei Santos fala assim: aprendi que quando chegamos na frente de um guia pedindo ajuda, não devemos ficar querendo saber quem fez a macumba ou o trabalho. E sim nos colocar em condições de receber ajuda que não está sendo dada. Eu acho que é válido e é bem isso mesmo. A proposta é buscar a solução e não piorar problema. Porque eu acho que, tipo assim, você concorda comigo, Aristeu? Tem algumas pessoas que eles gostam às vezes de dar um nome. Você não concorda que isso acaba gerando uma intriga? E aí o que é para ser perdoado acaba sendo agravado. Por quê? Gera aquele ciclo vicioso. Exatamente, exatamente. Aí macumba, gripe, pensamento que passar perto pega, porque a pessoa tá suscetível, não é verdade? Perfeito. Né? O que acontece com a pessoa, Aristeu, se você colocar o nome dela no coco? Estão perguntando para nós aqui. Mas o coco vazio ou cheio? O coco cheio. Provavelmente o papel com o nome dela vai ficar molhado. Mas espiritualmente falando, vai adoçá-la? Vai depender da intenção. Não, né? é que eu não li tudo, mas a intenção é adoçar a pessoa. A intenção da pessoa é que ela não continue pensando mal sobre a pessoa que colocou o nome dela no coco, entendeu? É para acalmar, para que tudo fique tranquilo. Olha, vamos entender assim, igual eu falo para os meus filhos, né? A gente vai fazer um padê, uma oferenda, uma macumba, né? Para Pombagira, pedindo para ela que nos dê mais estímulo, mais força, mais empoderamento. Naquela oferenda, o que eu vou colocar? Eu vou colocar coisas que vão me trazer doçura, que vão me trazer leveza. É a mesma coisa, a água do coco, ela não é doce? É. Então, eu posso estar utilizando nessa intenção. É claro que eu não vou sair por aí comprando no supermercado um coco, abrindo e colocar o meu nome para que eu vire um santinho. Tudo tem um fundamento. Entendi. Provavelmente um guia espiritual pode ter sugerido isso de acordo com a necessidade daquela pessoa naquele momento. Entendi. Não vamos sair fazendo macumba para todo mundo sem saber como faz. A Laura Garcia fala assim: nós te amamos, Henrique. Mas imagina, obrigado, imagina. Viviane Regina, Jandira Menezes, Laura Garcia, Silvia Pastore. Gostaria de mandar um beijo para os meus amigos de Curitiba, que é o Guilherme, a Mônica, o Giovanni, o Matheus, a Silvia, o Márcio, Dona Joana, o seu Miro, os meus amigos adoro os curitibanos, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Henrique. Pode falar. O Mauri Furlaneto, ele está perguntando assim: como pode uma pessoa que é de uma religião que não aceita o espiritismo, o candomblé, mas nós dissemos para ele aqui, está falando, né? Vocês disseram, todos temos um guia espiritual. Então eu pergunto, como este guia pode acompanhar, guiar essa pessoa que não aceita? Bom, o que acontece? Fala você que depois eu falo. Tá bom. O que acontece? Todos nós, né, temos um guia encarnatório, um guia mediúnico, que nada mais é do que um irmão espiritual que vem com o propósito de nos auxiliar nessa nossa jornada, nessa nossa temporada aqui na Terra. Independente de como ele possa se mostrar, se é um preto velho, se é um médico, enfim. O que vai importar é o resultado, é a missão, é aquilo que ele vai conquistar, né? Assim, digamos, em favor de você.
Para a Certo. espiritualidade não existe diferença de religião. É por isso que eu falo a todos que eu amo o TED, esse templo espiritualista. Por quê? Aqui nós temos convivendo em harmonia, com muito amor e respeito. Eu A adoro. Umbanda, Eu adoro ir a aí. doutrina espírita, a fraternidade, magnetismo, psicografia, psicopictografia, cirurgia espiritual em humanos, em animais, entre outras atividades. Porque muitos falam assim, a doutrina espírita não pode se misturar com a Umbanda não pode se misturar com a fraternidade branca. Conversa fiada. Com certeza. Nós somos feitos para amar, sabe? Nós somos feitos para amar, independentemente da bandeira que se carregue. Tudo bem, todo mundo tem o direito de comungar a sua fé, depositar a sua fé onde ele bem queira, né? Mas nós somos irmãos, nós somos iguais. Esse negócio, essa diferenciação que criam, nada mais é do que o reflexo da pessoa ignorante. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, da Luciana Miguelini. Tem como desfazer um trabalho feito pra gente, Pai de Santo? Responde Claro pra mim. que tem. É só procurar outro pai ou mãe de santo que possa te orientar ou guia espiritual para isso. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Pessoal? Pode. Se eu te colocar em saia justa, você não precisa responder, tá? Pode deixar. Tá bom? É que eu gosto de responder, viu? Não. Aquelas pessoas que cobram absurdos, porque eu tô falando isso porque é uma curiosidade minha, mas também houve essa pergunta aqui. Eu ouvi em algum momento essa pergunta aqui. Por que as pessoas cobram esses valores exorbitantes, às vezes para fazer trabalho? Eu entendo na minha santa ignorância, que você cobrar uma ajuda de custo para suprir a necessidade dos apetrechos usados, concordo, porque também o povo não está aí para ficar bancando o problema dos outros. Sim. Mas o que você diz disso? Dessas pessoas que veem nisso, como tem no Espiritismo, como tem nas outras religiões, eu também sei, mas eu quero saber a sua. Como é que vocês veem, vocês internamente, que eu sei da índole do trabalho de vocês, como é que vocês veem isso? Ok. A Umbanda, ela não cobra. A Umbanda, ela tem aquela base: fé, amor e caridade. Então, se você vai dentro de um terreiro de Umbanda e pede uma ajuda para um guia, ele vai te orientar aquilo que você deve fazer. Se através da orientação você precisar comprar uma vela, um terço, um rosário, isso já é você em querer acreditar e aceitar que aquilo vai te ajudar. Sim. Ponto. Como o terreiro de Umbanda não cobra pela consulta, o que ele pode ter para agarinhar fundos? Porque o terreiro de Umbanda, ele tem aluguel, tem água, tem luz. É uma instituição como qualquer outra. A igreja precisa disso, o centro espírita precisa disso, vocês não são diferentes. Sim, sim. Então, dentro de um terreiro de Umbanda, você pode encontrar uma biblioteca, uma lojinha, uma cantina, a caixinha para depositar oferta, as pizzas beneficentes. Ok, isso é Umbanda. Tem terreiros que cobram pelo trabalho, entre outras coisas. Como eu disse, a Umbanda não cobra. Então, se cobra, não é Umbanda. Ok? Isso a gente tem que deixar bem claro. Certo. Essas pessoas que cobram, eu acho justo cobrar, desde que o valor arrecadado vai ser destinado à compra dos materiais. Revertido, né, para casa, né? E se a pessoa, de alguma forma, o único meio de vida dela é aquilo, que ela se dedica 24 horas para aquilo. Porque tem outras religiões que a mãe e o pai de santo, eles moram dentro do terreiro. Sim, eu conheço. Eles passam lá 24 horas dentro do terreiro. Tem custo, tem rituais. Só um minutinho. O filho precisa dormir lá. Então tem o custo da comida, tem o custo
enfim, de tudo. Agora, esses que cobram a mais, para eles eu entrego a lei divina. Com certeza. Olha só, Aristeu, infelizmente estamos chegando no nosso final. Eu gostaria que você fizesse a prece para nós hoje, né? Com certeza. E eu gostaria que você fizesse a prece para nós hoje. E gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Zenon, tá? E muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos chegando no nosso horário. Gente, o Aristeu se comprometeu a depois, a passar o final de semana, porque com tanto isso de pergunta, ele vai passar o final de semana. Ele vai dar uma entradinha, não digo que ele vai responder todo mundo, mas ele vai responder aquelas mensagens mais relevantes, aquelas que precisam de um cuidado maior, que nós sabemos que tem, né? Às vezes são pessoas que estão desesperadas, precisando de uma luz, precisando de um consolo, de uma palavra. Então eu vou deixar que o Aristeu entre nas lives depois e responda as pessoas, tá, Aristeu? Fica à vontade, viu? Tanto na sua página quanto na minha, tá? Não sei se é a mesma coisa, né? Mas muito obrigado, Onyx, obrigado a todos aí do TED Campinas, Templo Espiritualista. Patrícia, Jaque estão aqui. Isso, Patrícia, Jaque, que eu não sei, eu tô ficando velho, né? Não lembro o nome de todo mundo. A Patrícia, a Jaque, todo mundo. Beijo para vocês, eu tenho um carinho muito enorme por vocês. Mas antes de terminarmos, e você fazer a prece, eu vou sortear o meu livro. Hoje é este livro aqui, ó, Na Sombra da Imortalidade, que nós estaremos relançando, tá? Então, Na Sombra da Imortalidade, nós vamos estar relançando e vendendo nas sessões de psicografia quando voltar, né, as sessões de psicografia. Hoje eu trouxe praticamente quase todos os livros, porque o povo às vezes gosta de falar, então eu vou dar motivo. Ó, As Badaladas dos Séculos, O Despertar de um Cristão, é este romance mediúnico que vou estar lançando. Isso aqui ninguém viu ainda. Eu tenho As Flores do Jardim de Maria, volume 1 e volume 2. Tenho Quando Você Me Recebe em Seus Braços, que é da minha mentora Amélia. E tenho Na Sombra da Imortalidade. Esse eu vou estar sorteando agora. Eu vou sortear 2. Pessoal da técnica, vocês me ajudam aí a puxar? Né? Henrique. Oi. Posso só responder rapidinho o que a Gabi Santos ela perguntou? Ela claro, como lógico. que ela faz para estudar Umbanda? Pode responder. Fica à vontade. Hoje o TED, ele tem na página do Facebook e do Instagram o telefone de contato dos coordenadores dos grupos de estudo que nós fazemos todas as semanas através pelo WhatsApp. E nós temos um grupo de estudos da Umbanda que é toda quarta e sexta-feira, onde eu gravo videoaulas, mando no grupo e deixo aberto lá para poder responder as dúvidas e as questões. Então, quem quiser conhecer mais sobre a Umbanda, sobre a Fraternidade Branca, a doutrina espírita, sobre o magnetismo, entre em contato com a gente pela nossa página no Facebook e pelo Instagram, que lá vocês vão ter mais orientações, tá bom? Totalmente gratuito. Tá, e para quem quiser, de repente, também estudar, mas não a Umbanda, mas o kardecismo, vocês também oferecem cursos? Temos sim. Toda terça-feira tem grupo de estudo à distância por conta da pandemia, né? Ah, sim, claro. Então, de segunda a gente tem estudo das obras literárias espíritas, nós temos estudo de magnetismo, estudo da doutrina espírita, da Fraternidade Branca, da Umbanda, e também um grupo de evangelioterapia à distância. Legal. Ótimo. Bacana. Muito bem. Olha só. Então vamos sortear lá o primeiro livro? Eita, caiu esse aqui. Vamos ver quem é. A letra D. D de dado. Puxa aí que eu puxo aqui. Eu vou deixar com você aí, Lucas, hoje. Letra D. Se não tiver, a gente pega outro.
Só um minutinho. Enquanto isso, a gente podia ouvir no atabaque, né, menino? Pra terminar com... Também acho, viu? Como? Ah, meu amigo Délcio Oliveira Júnior. Délcio Oliveira Júnior. Deixa que o Olix vai tocar depois de terminar o sorteio. Pera aí, só um minutinho, Olix. Délcio Oliveira Júnior. Ah, é meu amigo, que legal. Ele também é pai de santo, viu, Aristeu? Oh, aí sim, muito axé. É, muito legal. E a letra J. Letra J. Joelma Gomes. A Joelma Gomes ganhou. Eu ia mostrar o celular, eu tô ficando doido. A Joelma Gomes ganhou este livro, Na Sombra da Imortalidade. E o Délcio Oliveira Júnior também ganhou esse livro, Na Sombra da Imortalidade. Tomara que eu tenha falado do Délcio certo, né, menino? Né? Olha só. Muito bem, gente. A semana que vem eu vou sortear esse último aqui. Aí acaba, tá? E aí eu vou no correio, vou colocar para todos os ganhadores que ganharam das outras lives, que ganharam os seus livros. Eu vou postar tudo de uma vez só, tá? Onyx, Zenon, a Santana Paula. Eu vou sortear para todo esse povo aí. Vou colocar no correio para todo esse povo aí. Onyx, toca um pouquinho o atabaque pra gente terminar aí, meu filho. E aí o Aristeu pode depois fazer a prece pra nós. Muito axé pra todos nós. Aê! Então vamos colocar a musiquinha aqui, Emerson, por gentileza? E vamos nos concentrando um pouco. Aristeu, fica com você agora e a todos uma boa noite. Que Jesus os abençoe. E eu não vou falar para você ficar com Deus. Eu posso estar do lado e não interagir. Eu vou falar para você lembrar de Deus. Porque quem lembra, interage. Quem lembra, pensa. Quem lembra, ama. E nós somos feitos para amar. Não ache que o seu padecimento vai te destruir. Não. Ele veio para te reerguer. Ele veio para te repaginar. Ele veio para te reconstruir. Porque nós somos feitos para vencer. Não fomos feitos para ser destruídos. Tá bom? Aristeu, com você. Faço um convite então a todos para que sente o mais confortavelmente possível, para que respire fundo e mentalize a luz de Oxalá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de cada um de vocês neste momento. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado por essa troca carinhosa de conhecimento, aonde através de todo esse ensinamento possamos ter aprendido um pouco, para que não venhamos a ficar na ignorância, mas sim alcançar o progresso necessário. Eu lhe rogo, querido Pai Oxalá, que a sua luz ilumine a cada um que está aí na sua casa, na sua tarefa, no seu afazer, que todos possam receber do seu axé, querido Pai Oxalá, para que o dia de amanhã seja um dia mais esperançoso, para que o dia de amanhã seja um dia vitorioso, que a força de Pai Ogum possa nos mover a todos os instantes, para que não venhamos a perder a força interna de ser o guerreiro que está à frente sobre todas as batalhas. Que a alegria dos Ibejis possa contagiar nossa alma, o nosso espírito, para que não dê espaço à tristeza. Que nossa mãe Ansã, com seus ventos, leve para bem longe toda a negatividade. E que Mamãe Oxum, trazendo a sua amorosidade, possa encher o nosso ser da mais profunda energia alimentadora de todo o cosmos, que é o amor. Agradeço a Mãe Iemanjá por neste momento nos banhar com a sua vibração, neutralizando todas as cargas negativas.
Agradeço também a Pai Xangô, que traz sobre nós na noite de hoje a justiça empoderada, mostrando que a Umbanda é sim uma fé amada. Agradeço a Nanã Buruquê, que sempre traz nos ensinamentos para que venhamos aprender. Agradeço a todos os orixás, a Oxóssi por trazer a fartura em nossas vidas, independente se seja material ou espiritual. Agradeço a todos os pais e mães orixás, saúdo suas forças e rogo que o teu axé possa ir de encontro a todos estes que estão conosco na noite de hoje. Saravá a todos. Assim seja. Assim seja. Ai, que belíssimo! Belíssimo, muito belíssimo. Gente, e não perca, a semana que vem estaremos com a doutora psicoterapeuta Kátia Costa. Nós estaremos falando sobre um outro tema também que vai gerar um burburinho, vai fazer barulho, porque nós vamos falar sobre vidas passadas, regressão. Ela que é psicoterapeuta, ela que é psicóloga, ela que é espírita, né? E ela realiza a regressão nas suas sessões. Ela vai estar aqui conosco falando sobre vidas passadas, regressão, benefícios, quem pode fazer, quem não faz, qual que é a vantagem, qual que não é. Semana que vem, em Cartas Consoladoras, a doutora Kátia Costa, psicoterapeuta, falando sobre regressão, vidas passadas. E você que nos acompanhou até agora, o nosso boa noite e até mais. Muito obrigado. Obrigado, Aristeu. Boa noite. Eu que agradeço, Henrique. Tchau, tchau, pessoal. Muito axé.